E hoje eu gostaria de falar sobre a fé que agrada a Deus. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o versos 5 e 6. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre uma vida de fé que agrada a Deus. Quem quer viver uma vida de fé que agrada o Senhor? Eu quero, né? Que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor tenha alegria. Assim como Ele disse para Jesus, né? Quando Jesus foi batizado e Ele saiu das águas, o Senhor disse: "Este é meu Filho amado, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer." E que o Senhor possa olhar para as nossas vidas com atitudes de fé que agrade o coração dele. Amém? Vamos ler então? Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler o verso 5 e 6, que diz assim: "Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus." Fala assim comigo: agradado a Deus. Verso 6. "De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam." Amém? É isso que o Senhor tem para nós nessa noite. E eu queria que você pudesse ter em mente que uma fé que agrada o coração de Deus é algo que vai gerar nas nossas vidas a bênção do Senhor. Sabe por quê? Porque o que diz aqui? Aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe, e Deus faz o quê? Se torna galardoador. Deus tem alegria em nos abençoar, mas nós precisamos viver uma vida de fé. Eu não vou ler um texto bíblico que está em Mateus capítulo 15, mas eu queria rapidamente contar a história de uma mulher cananeia. É uma mulher que ela não era do povo da descendência de Jesus. Ela era uma mulher e ela chegou a Jesus e disse: "Senhor, a minha filha está endemoniada." Ela disse assim, gravemente endemoniada. O endemoniar já é triste, né? Já é uma coisa, pensa bem, né? Uma coisa, quem já viu endemoniado sabe. Agora imagina ela gravemente endemoniada. O negócio estava feio. Vocês concordam comigo? E aí ela chega para Jesus e fala: "Jesus, a minha filha está assim." E aí Jesus continua ali. Vamos imaginar, né, que Jesus estava lá discipulando os discípulos dele, conversando. E Jesus continua, como se aquela mulher não estivesse falando com ele. E aí chega um ponto, os discípulos falam: "Senhor, ela está perseguindo, faz alguma coisa." E aí Jesus olha para ela e fala assim: "Mas é certo eu tirar da mesa para dar para os cachorrinhos?" E peraí, calma aí. O que quer dizer isso? E aí, olha só, ela fala assim: "Senhor, os cachorrinhos comem da migalha." E aí, ela, mais uma vez, pede: "Senhor, tem compaixão." E ela adora Jesus. Ah, não. Jesus olha para ela, não faz nada com relação ao problema dela, e ela o adora. E aí, Jesus olha para ela e diz assim: "Mulher, grande é tua fé." Fala assim comigo: grande é a tua fé. E aí, daquele momento em diante, a filha dela foi curada. Como assim? Eu quero que você entenda algo essa noite com essa pequena história. Né? Talvez você possa ler depois e entender. Mas Jesus, naquele momento, ele estava querendo ensinar para os discípulos dele que Deus, ele não atende necessidades. Ele atende fé. Você está entendendo? Necessidade, todos têm. Você pode falar assim: "Ah, a pessoa é uma milionária, trilionário, os Illuminatis do mundo, né? Não precisam de nada." Precisam sim. Todos os seres humanos têm necessidades, sejam elas físicas, emocionais, de qualquer ordem. Todo ser humano tem necessidade. Mas Deus, ele não atende necessidades. Deus atende fé. Deus, ele não vai responder à necessidade. O que ele estava querendo ensinar para os discípulos, através da vida daquela mulher, vocês acham que Jesus não teve amor e compaixão? Quem aqui acredita que Jesus não teve amor e compaixão? Eu não acredito. Porque a palavra nos mostra o quanto Jesus amava as pessoas. O que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos é que
A fé, ela vai ser respondida quando ela parte do coração da pessoa. Aquela mulher, quando Jesus provou a fé dela, ela fez o quê? O adorou. E aí, ela teve, então, a sua petição respondida. Então, grave isso no teu coração. Né? Não é as tuas necessidades, mas é o tamanho da tua fé que vai fazer a diferença na tua vida, na tua caminhada com o Senhor. Amém? Uma outra coisa que nós precisamos entender é que assim, Deus ele tem prazer em nos abençoar. Deus ele tem prazer em responder às nossas orações, à nossa fé. E aí eu estava lendo um texto de Marcos, muito conhecido. E aí o Espírito Santo me ensinou um segredo. E eu queria ler com vocês esse texto que fala assim. Eu tenho certeza que aqueles que têm pelo menos 6 meses de igreja já conhecem. Talvez até de cor. Diz assim, vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será. Olha que segredo precioso que o Evangelho de Marcos nos ensina. O que eu tenho que fazer com o monte? Ergue-te e lança-te. O que eu tenho que falar para os meus problemas? Ai, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será? Não. Ergue-te e lança. Eu tenho que falar, eu tenho que declarar. Você está entendendo que isso é fé? O que vai acontecer com o monte? Eu tenho que ficar olhando, monte, então, problema. Seria bom se você saísse. Não, ergue-te e lança-te no mar. Como que você tem encarado os desafios, os problemas que têm aparecido na sua vida? Você tem olhado para ele e falado, tá grande. Ou você tem dito, ergue-te e lança fora. E aí a gente aprende um outro segredo, não duvidar. E aí o último é crer. Se você duvidar, isso significa que você não tem fé. Se você não crê no teu coração, isso significa que você não tem fé. A Bíblia fala em Romanos que Abraão creu contra a esperança. E aí você pode dizer assim, Márcia, mas é que, olha, tudo indica que, né? E aí a gente arruma umas desculpas, né? Não, é que assim, eu creio, mas eu não acho que vai acontecer assim, de uma hora para outra. Como assim? O que Jesus falou para o monte? Ergue-te e lança-te. E o que vai acontecer? Vai acontecer, vos fará. Abraão creu contra a esperança. Você não tem que crer naquilo que está palpável. Você tem que crer naquilo que os teus olhos não estão vendo. Você está entendendo? É algo que não depende de nós. Não depende daquilo que eu estou vendo, né? Como a igreja agora. Né? Nós estamos entrando lá, porque é uma necessidade. Vidas precisam adorar ao Senhor. E Ele nos deu aquele lugar para isso. Ainda que os nossos olhos não contemplem tudo que a gente gostaria, mas nós vamos entrar lá, nós vamos consagrar e o Senhor vai completar o resto. Amém? Aí, Sara, a esposa de Abraão, para quem não conhece a história, Abraão já estava com 85 anos, a mulher dele também já estava da passada idade, e Deus disse para ele que ele ia ter um filho, né? E aí Abraão creu contra a esperança, porque a esperança era de que não ia acontecer, mas ele creu. E aí, em Hebreus 11 fala assim, Sara recebeu poder para ser mãe. Fala assim comigo, recebeu poder. Sara recebeu poder para ser mãe. Eu queria que você entendesse que esse poder, ele não está relacionado assim à tua força, à tua capacidade, à tua inteligência, às tuas estratégias. Não está relacionado a isso. O poder está relacionado ao Senhor. Está entendendo? Olha só, o que fala? Sara, pois teve por fiel aquele que prometeu. Sara recebeu poder para ser mãe. Hebreus 11. Ela recebeu poder para ser mãe. E teve por fiel aquele que prometeu. Quem prometeu fazer na tua vida? Quem prometeu, como o pastor pregou no domingo, alargar as nossas tendas? Quem prometeu a cura? Quem prometeu a restauração? Ele é fiel para cumprir. E Sara recebeu poder. E esse poder está em quem? Em Jesus.
Nós temos esse poder para viver uma vida de fé, uma fé que agrada o coração de Deus. Amém? Então, algo que nós precisamos definitivamente é parar de olhar para a circunstância, olhar para o palpável, olhar para aquilo que os meus olhos estão vendo. Nós temos que focar nele. Amém? Essa é a fé que agrada o coração de Deus. Uma fé que você não está pautada, né? Nos teus mecanismos de homem, na tua sabedoria de mulher, no teu jeitinho de resolver as coisas, não. Está na força que o Senhor te deu. Amém? Eu gosto muito desse capítulo 11 de Hebreus. Eu gostaria até de sugerir a você que talvez não conheça essa passagem, ou até mesmo você que já conhece, medite nesse texto. Hoje eu estava, Senhor, né, o que realmente o Senhor tem com relação à fé para a nossa igreja hoje, para as nossas vidas, para aquilo que nós estamos vivendo. E aí eu fui lendo esse texto de Hebreus e Deus foi ministrando fortemente ao meu coração. E aí se você for ler o texto, você começa a perceber pessoas que andaram no sobrenatural. Pessoas que provaram coisas extraordinárias. Pessoas que viveram coisas assim que você olha e fala, uau! Só que nós precisamos entender que isso é para nós hoje. E aí eu pergunto para você, por que a nossa fé então ela fica restrita? Por que a nossa fé a gente limita? Por que a nossa fé a gente crê, mas não é bem assim? Ah, naquela época. Não, é para nós hoje. Sabe o que acontece muitas vezes? Eu me deparei com isso na minha vida e eu confesso que eu fiz algumas orações assim de fé hoje pela manhã, né? Declarando a salvação de alguns familiares, declarando algumas situações sobre a minha vida, porque às vezes, sabe o que acontece? A gente não prova dessa fé que agrada a Deus, porque a gente não crê suficiente. A gente não crê, porque se a gente cresce que quem faz é Jesus e não nós, então nós andaríamos no sobrenatural, como esses homens andaram. E aí então, eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero andar no sobrenatural, eu quero ter uma fé que agrade o Senhor. E aí, Mateus, naquela passagem da mulher cananeia, um pouco antes, fala assim, no verso 19, porque do coração procede. E eu pergunto para você, o que tem procedido do teu coração? Nos momentos, nas circunstâncias, lá, né? Quando as segundas-feiras estão às vezes nubladas, né? O que tem brotado do teu coração? Tem brotado fé ou tem brotado covardia? O que tem brotado? Tem brotado uma fé que olha e fala assim, apesar das circunstâncias, eu confio no Senhor. A minha força não está no meu braço, na minha capacidade, naquilo que eu sei ou naquilo que eu posso, mas está no que pode fazer todas as coisas, que é o Senhor. Eu queria que o Espírito Santo pudesse ir vasculhando o teu coração, aquelas áreas que talvez você não tenha tido uma fé que agrade o Senhor. Aquelas áreas da tua vida, onde você talvez olhe e fala, não, mas é que, não é que eu não creio, mas é que está difícil. Não, Abraão creu contra a esperança. Se você quer uma fé que agrada o coração de Deus, você precisa crer contra a esperança. Hebreus, nesse mesmo capítulo, no verso 32, diz assim, e que mais direi? Certamente me faltaria tempo necessário, o escritor de Hebreus está escrevendo, né? Tempo necessário para referir o que há a respeito de. E aí começa Gideão, Davi, Samuel, vai falando vários profetas. E aí ele começa a contar o que esses homens fizeram. E aí eu parei e perguntei, Senhor, o que há a meu respeito? Se alguém fosse falar de você, o que falaria a teu respeito? Falaria de uma fé miserável, de uma fé derrotada, de uma fé que olha só para a circunstância, que olha para o palpável, uma fé que está pautada na força do teu braço. O que diríamos a respeito da igreja de Corbélia?
O que será que o autor, né? Não se sabe quem é o autor de Hebreus, mas muitos dizem que foi Paulo que escreveu. O que será que Paulo escreveria a nosso respeito? Porque ele escreve daqueles homens, todas as conquistas, tudo que eles fizeram, e eles andaram no sobrenatural. Eles viveram uma vida extraordinária. E aí, o que será que ele escreveria de nós? Eu fiquei pensando nisso. O que será que seria dito a meu respeito? Será que eu brinco com as crianças, né? Eu falo assim com eles, repita comigo. E a Elisa repete. A minha mãe é uma mulher de fé. Eu falo isso com eles, eu brinco com eles, né? Cheia do Espírito Santo, né? E da mesma forma eu repito algumas coisas com eles. O que será que seria dito a nosso respeito? Será que nós seríamos conhecidos por pessoas de fé? Pessoas ousadas? Pessoas que não olham as circunstâncias? Ou será que nós seríamos conhecidos como pessoas que andam derrotadas, cabisbaixas, preocupadas? Algo que a igreja do Senhor tem se esquecido é que a presença gloriosa do Senhor Jesus está em nós. Amém? Nós não podemos esquecer que essa presença é que nos dá constância, é que nos dá força, é que nos dá vigor, é que gera em nós atitudes de fé. Guarde isso no teu coração. E eu queria que você entendesse que a autoridade para viver essa fé que agrada a Deus, você já tem. No nome de Jesus. Quando Jesus foi subir aos céus, ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele já deu essa autoridade para você viver essa fé. Ele já deu essa autoridade para você romper com os limites daquilo que te prende. Né? O pastor falou numa quarta aí sobre o emocional. Quantas pessoas estão dominadas pelo emocional, perturbadas? Não é mais tempo para isso. É tempo de nós crermos e vivermos essa fé. Amém? Eu queria que você entendesse que assim, eu até anotei aqui para não esquecer, que os céus, nós estamos pregando o reino. E os céus, ele vai vir sobre a terra. Vocês entendem isso? Os céus vão vir sobre a terra. Nós estamos vivendo uma vida de santidade, nós estamos vivendo como cidadãos dos céus. Mas aí eu anotei aqui, mas para recebermos qualquer coisa que os céus tenha para nós, nós precisamos ter fé. Você quer receber o que os céus têm para você? Salvação, libertação, cura, provisão, milagres, ousadia. O que você quer receber? Os céus têm para você, através daquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Mas para isso, Tiago nos orienta, né? Tiago 1,6. Peça com fé, em nada duvidando. Quantas vezes a gente fica com aquela pontinha de interrogação assim, mas a provisão é muito grande que eu preciso. Mas a cura, nossa, mas os médicos já falou que eu vou ter que conviver com isso. O marido que eu estou sonhando, mas hoje em dia está tão difícil, os homens estão tão... Não, desculpa, tá? Os homens da igreja metodista, não. E aí? Você peça com fé em nada duvidando. Você quer o que os céus têm para você? Não duvide. Se aquela mulher cananeia tivesse duvidado, se ela tivesse, quando ela falou, Senhor, a minha filha está desesperadamente, gravemente endemoniada. E Jesus continuou, então, a figueira, eita. E se ela tivesse falado, nem Jesus dá jeito no meu problema. Não. Ela o adorou. O que você tem feito quando a circunstância, quando os ventos batem? Quando talvez as opressões do inimigo, que muitas vezes, né, nós estamos sujeitos, não devemos aceitar. Quando ele vem na nossa mente, nós temos que rejeitar ele. Mas às vezes vem as opressões, vem os sentimentos de derrota. Como que você tem agido? Como você tem agido? Aquela mulher simplesmente adorou o Senhor. Ela continuou tendo fé que Jesus podia fazer algo por ela. E simplesmente o que aconteceu? Jesus curou a filha dela. É assim que Jesus quer fazer conosco. E às vezes a gente fica vivendo. Eu já vivi muito tempo da minha vida como coitadinha, sabe? Ai, tadinha de mim, coitada de mim. Que bom se alguém falasse verdade, coitada de você. Nossa, eu amava quando alguém sentia compaixão de mim. Hoje eu não preciso da compaixão de ninguém, porque eu sei quem mudou a minha história.
E às vezes a gente fica vivendo como coitadinhos. E aí a gente se esquece que o Senhor nos criou para viver uma vida de vitória. Que aquele que está em nós, como a gente canta, né? Antigamente cantava assim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior. E aí a gente às vezes esquece, né? Quem nos criou foi o Senhor, que Ele não nos criou para andar de cabeça baixa, derrotado, com uma fé que é temporal, né? Hoje eu estou crendo porque né, eu fiz um exame e estou um pouco melhor. Mas amanhã, quando o exame piorar, eu já não estou crendo. Hoje eu estou crendo porque assim, aumentou o saldo no banco. Mas a hora que vir o cartão e pegar tudo, misericórdia, está amarrado. Né? Aí você já não crê mais. Não, eu acho que não vai dar provisão esse mês. E aí? Que fé é essa? Nós precisamos ter uma fé que não depende da circunstância. Essa é a fé que agrada o Senhor. E eu queria terminar lendo um texto de Hebreus 11, o verso 33 e 34. Deus nos criou para uma vida cheia de fé, cheia da presença dEle. Uma vida completa, plena no Senhor. Não uma vida que a gente fica assim, né? Não, não é isso que Deus quer para nós. E aí, eu me inspiro nesses homens de fé, nessas mulheres de fé, porque eles sim entenderam, e é isso que o Senhor quer que nós entendamos hoje. Que o Senhor está em nós, e Ele nos criou para uma vida de vitória. Hebreus 11, o verso 33 e 34. Lembra que eu falei, né, que Paulo falou assim, ó, e o que diremos mais, né? O que vamos dizer a respeito desses homens? Olha o que ele continua dizendo. Falando daqueles homens, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência de fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha que eu quero essa vida extraordinária. Fechar a boca dos leões. Obtiver promessas. Pensa. É isso que você quer para a tua vida? Uma vida de vitória? Ou você quer olhar e falar, esse leão está muito grande, né? Ou então assim, aqui, né? Fala assim, escaparam ao fio de espada. Satanás vem, né? E quer te fuzilar. Ele vai com uma artimanha atrás da outra. E você, então, acho que essa não vai dar. Não, eu quero ser como esses homens. Você quer ser como esses homens de fé? Deus tem procurado uma geração que creia e que esteja disposta a viver essas promessas, a viver uma vida de fé. É isso que o Senhor tem para nós. Ele tem prazer, Ele tem alegria em pessoas que creiam, em pessoas que cantam, né, aquela música, vou avançar. É assim que nós temos que ser. É assim que o Senhor espera que você seja. Amém? Guarde isso no teu coração, né? Nós somos uma geração que não duvida que Ele fará.